Bom dia, flores do dia. Segunda-feira, felicidade no olhar porque a democracia venceu. Ou não, né? Nicolás Maduro é eleito com 51,2% dos votos na Venezuela. E uma eleição o quê, Zé? De forma totalmente lícita. Totalmente justa, ampla, como sempre foi as eleições na Venezuela. Temos aqui também nos Estados Unidos podendo ter a maior carteira de Bitcoin do mundo, né? Em um discurso, Donald Trump alegou e afirmou que vai fazer um estoque nacional estratégico de Bitcoins. Então, Donald Trump mostrando aí um posicionamento muito pró-criptomoedas, ele que, inclusive, em mandatos anteriores não era tão favorável assim, mas agora, vindo como uma oposição clara dos democratas, ele está adotando esse partido mais pró-criptomoedas aí. Tem essas notícias e várias outras aqui no seu Soco Matinal, que é esse programa seu, meu, nosso, quase comunista, só que não, na segunda-feira, trazendo aí as melhores notícias do mercado financeiro, geopolítica e macroeconomia em geral para você sentar com as pessoas ao seu redor e parecer ainda mais inteligente do que você já é. Ao meu lado, Matheus Malheiros. Bom dia, para quem não me conhece, sou o Matheus, para quem conhece eu também sou, consultor da UVP Capital. E ele, o nosso... Bom dia, Matheus. E o nosso fungador, a gente descobriu ali o problema de tireoide do Zé, que ficava fungando. E agora ele voltou, o microfone está mais afastado, ninguém vai ouvir mais a respiração do Zé. Bom dia, pessoal. Para quem me conhece, eu sou o José, assim como para quem conhece, é o Matheus. Estamos aí mais uma vez no programa de tradição. Hoje eu fiz mais uma vez um chimarrão aí pra gente tomar. Pro Edson não vir me queimar aqui nesse grande programa de tradição. Agora você que vai queimar o Edson com essa água fervendo aí que ele tomou. Até porque eu nem preciso queimar o Zé, que ele mesmo faz esse trabalho com excelência. Muito obrigado. Seguindo então para as notícias internacionais, o Matheus aqui vai trazer essas perspectivas da eleição. Calma, esse é um programa de tradição. O que é isso, Edson? Eu estou fugindo da tradição. Não, lá. Então, como esse é um programa de tradição, vamos aos para índices. Os índices. A gente tem os mercados norte-americanos operando uma leve alta, com os investidores aguardando a taxa de emprego dos Estados Unidos e também resultado aí das Big Techs, né? Principalmente após algumas dessas empresas terem alguns balanços decepcionantes, o que ocasionou uma queda generalizada no setor. Mercados aqui na Ásia também operando majoritariamente em alta, né? Aguardando o corte de juros dos Estados Unidos. Mercados europeus também em alta, né, seguindo os Estados Unidos, basicamente. E commodities aí, o petróleo operando em baixa, ferro operando em alta e o Bitcoin subindo. Mas é uma informação que não importa, porque agora já pode ter mudado. Exatamente. Muito bem colocado, hein? Acho que deu uns 14 segundos hoje, parabéns. Muito bom, cara. Estou com muito orgulho de você. Indo agora para as notícias internacionais, o Matheus vai trazer agora as pesquisas, o resultado das eleições ali na Venezuela, né? Apesar de as pesquisas apontarem, né, as pesquisas de boca de urna ali, uma vitória da oposição. Mas chegou ao ponto de que não, Nicolás Maduro voltou a ganhar, né? Então, vemos claramente uma eleição um pouco estranha. Exatamente. Com o processo legítimo eleitoral da Venezuela, a gente teve Nicolás Maduro sendo apontado vencedor. E tem um detalhe ainda, ele já tinha sido apontado vencedor com só 80% das urnas apuradas. Ainda faltava apurar mais 20%, mas já tinham falado que ele tinha vencido. E com isso com 51%. Provavelmente pela boa situação da economia da Argentina, né? Da Venezuela. Da Venezuela, no crescimento pujante. Na Argentina está bom, graças ao nosso querido população deve estar Javier. muito satisfeita com o crescimento econômico da Venezuela, tanto que o candidato à oposição ali ficou com só 44,2% dos votos. Tem inflação controlada, né? Exato. Daí, claro, teve muito questionamento por parte aí de autoridades internacionais nas eleições da Venezuela. Agora você já para pra pensar, por que a gente está dando tanta atenção para essas eleições? Pô, quem que é a Venezuela? É um país em crise, hiperinflação, né? Não exporta muita coisa, tem uma produção baixa de petróleo. Por que tanta relevância para essa eleição? Por que, Malheiros? Exato. A Venezuela tem um detalhe que eles têm a maior reserva de petróleo do mundo. Sim, eles têm uma reserva de 303 bilhões de barris de petróleo. A Arábia Saudita, que atualmente é o maior produtor das commodities hoje, tem uma reserva de aproximadamente 267 bilhões de barris. Então a Venezuela tem um potencial muito grande aí para a produção de petróleo. Então, até para a gente ter uma ideia, o que significa essa reserva de petróleo deles? Se eles mantiverem esse ritmo de extração hoje de aproximadamente 800 mil barris por dia, eles vão levar nada menos que 1.027 anos para extrair todas as reservas. Significa que a carne só cai no prato do vegano. Exato. Se eles levarem agora, se eles retomarem o seu auge ali de produção, que era na faixa aí de 3 milhões de barris por dia, ia levar 274 anos. E se do nada eles virassem uma Arábia Saudita da vida, né, que hoje é o maior produtor de petróleo do mundo e produz aí 11 milhões de barris por dia, ainda ia levar 75 anos para esgotar as reservas de petróleo. Então é por isso que tem tanta relevância nessas eleições. É um país que hoje não oferece muita coisa, mas tem esse potencial gigantesco de ser um exportador de petróleo.
né, que é uma commodity que tem uma demanda muito forte aí por parte de vários países envolvidos, principalmente os Estados Unidos, que inclusive estão pedindo uma auditoria dessas eleições. Cara, que dado interessante, né, Edson? E quando a gente olha para o petróleo, mesmo com o avanço dos carros elétricos, a gente pensa, pô, mas será que o petróleo está caindo em desuso e pode ser que nas próximas décadas em si isso diminua? A gente tem que lembrar que o petróleo ele é utilizado para várias outras coisas além de combustíveis fósseis. Então, assim, na produção de plástico, na produção de várias coisas, ainda utiliza petróleo e vão continuar utilizando durante muito tempo. Então, existe sim essa demanda durante muito tempo aí pela matéria-prima. Falando nisso, tu já parou pra pensar que dinossauro de plástico, na verdade, é um dinossauro de verdade? Porque você tinha um dinossauro, né, milhões de anos atrás, ele morreu, os restos deles viraram petróleo, com o petróleo a gente fez o plástico e com o plástico fez dinossauro de plástico. Estados Unidos podem ter a maior carteira de Bitcoin do mundo. Vai, José. Que dado interessante, né? O Donald Trump discursou sobre isso na Bitcoin Conference lá em Nashville, né? E onde ele defendeu que os Estados Unidos lidere o futuro das criptomoedas, né? Grande Donald Trump, é quase uma reserva de valor em Bitcoin, porém o Bitcoin não foi provado pelo tempo, assim como o ouro hoje é usado pelos bancos centrais mundiais aí para fazer uma reserva de valor. Então, cara, aí, ó, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Acho que eu lembro do nosso queridíssimo Donald Trump, que na última eleição aí disse que não era a favor dos bitcoins e agora mostrou um posicionamento totalmente ao contrário do que ele vinha mostrado, né? Ou seja, como ele provavelmente percebeu que grandes empresários, grandes entusiastas desse tipo de moeda iriam apoiá-lo caso ele se manifestasse uma opinião com esse viés a favor do Bitcoin, geraria para eles talvez muitos votos aí nessa próxima eleição, além também de grandes doações de algumas empresas para ele fomentar a sua eleição, a sua campanha. Sua campanha, grande, Edson. Então, assim, empresas do setor, como a Coinbase Global, a Ripple, a Andreessen Horowitz, investiram cerca de 170 milhões em comitês de ação política para apoiar a candidatura do Trump. Além disso, executivos de criptomoedas doaram mais de 2,5 milhões diretamente para Trump. Então aí, só dele ter se posicionado dessa maneira no nosso mercado de Bitcoin, da criptomoedas globalmente, já trouxe muitos frutos para ele antes mesmo da eleição aí efetiva aí dos Estados Unidos. É justo. E aí, Matheus, o que você acha desse posicionamento do Donald Trump? Então, a gente vê, dentro da base de apoiadores do Trump tem muitos empresários aí, muitas empresas ligadas a esse setor de criptomoeda. Então, se for pegar essas grandes empresas, doaram 170 milhões para a campanha do Trump. Então, naturalmente, ele está querendo fornecer apoio ali para a base que está financiando ele. Daí tem um ponto, inclusive, que ele não é o primeiro candidato, né? A gente colocou que é o primeiro candidato de um grande partido. Por quê? A gente teve o Robert Kennedy Jr., que é um candidato, né? Um presidencial também, só que de um partido menor, que falou também sobre os Estados Unidos criar uma reserva de Bitcoin, só que de uma forma muito mais agressiva. Então chegou a falar em 45% de tudo que ainda vai ser minerado. Então, que no total vai ser algo em torno aí de 19 a 20% das reservas de Bitcoin globais que estariam na mão dos Estados Unidos. Assim como é o que eles têm ouro. Hoje, aproximadamente 1/5 de todo o ouro do mundo está com os Estados Unidos. Muita coisa. E com a reeleição do Trump, a gente espera que ele vai criar lá nos Estados Unidos um ambiente favorável, regulatório para as empresas de criptomoedas, e aí com certeza pode realmente vir essa liderança dos Estados Unidos nesse mercado. Indo para as notícias nacionais agora, a gente falou bastante sobre a privatização da Sabesp, o quanto que ela arrecadou, né, com essa privatização para o governo de São Paulo. E o setor agora, né, todo o setor de saneamento básico, prevê 111 bilhões de reais em novas concessões após essa também privatização da Sabesp. Exatamente, a gente está vendo aí um dos efeitos que a gente teve, né, aí com o Marco Legal de Saneamento, que prevê agora esse modelo com várias concessões para você conseguir trabalhar nessa parte aí de saneamento básico. Então, o que pode mudar agora com a Sabesp privatizada, né? Então, uma estrutura de governança mais eficiente, ela vai poder atuar em grande parte desses leilões. Então, o governo aí espera, né, arrecadar 111 bilhões em novas concessões com projetos em 12 estados. E já tem 2 leilões marcados, inclusive. Tem no Piauí com 8,6 bilhões em obras, né, o estimado, e em Sergipe com 6,3 bilhões. E também o BNDES está trabalhando para listar ali no Pará e no Pernambuco,
né, que vai totalizar aí mais 47 bilhões de obras. Então a gente está vendo aí, né, principalmente os estados que estão mais carentes nessa questão de saneamento, está tendo um incentivo um pouco maior que vai se tornar muito mais eficiente com o marco legal, justamente porque várias empresas agora podem participar dessa competição, dentre elas a Sabesp, que hoje aí das empresas que a gente tem listadas em bolsa de saneamento é o maior player que tem aí em questão de receita e de lucro. E você vê aí no curto prazo alguma outra grande privatização no setor, uma Copasa da vida? Dificilmente. Né? Ali no Paraná, a gente já teve a Copel sendo privatizada, mas sem muitas conversas ali sobre a Sanepar. Né? Nada relevante divulgado ali no mercado. E na Copasa de Minas Gerais, é bem pelo oposto na realidade, porque hoje a gente está falando até numa possibilidade de federalização das empresas. O que seria isso? Minas tem uma dívida muito grande com a União, então os senadores levantaram a hipótese de, né, ao invés de ter que pagar, renegociar a dívida, Minas Gerais transferiria o controle dessas empresas para a União, que no caso ali a gente está falando da Copasa e da CEMIG. A outra notícia nacional que a gente tem, que apesar dos déficits, né, o gasto do governo aumentará em 55 bilhões em 2020, de acordo com a PELOA, né, que é aquele projeto de lei orçamentária onde o governo ele faz uma previsão de lei, uma previsão de orçamento de gastos públicos para o próximo ano. E, inclusive, vai ter uma diferença nessa PELOA, né, nesse projeto de lei orçamentária, porque pela primeira vez a gente vai ter também uma previsão aproximada de 2026, ou seja, do próximo ano consecutivo, né? Faz parte do, como eles chamam de marco orçamentário de médio prazo, o que também inclui que os ministérios antecipadamente indiquem necessidades e restrições financeiras, o que é muito importante pela saúde fiscal e saúde financeira do nosso governo aí, que a gente não vem falando até aqui no programa boas notícias sobre isso. A gente sempre está em déficit, etc. E a gente sabe que quanto mais o governo gasta, vai ser do bolso de alguém e normalmente vem em forma de tributos e impostos aqui para a nossa população. Além disso, que os ministérios precisarão informar quais políticos e investimentos novos são planejados para 2026. E isso não aconteceu antes, então agora já antecipadamente eles já vão ter que informar todos esses dados aí, talvez para a gente ter uma melhor saúde financeira aí, ter um provisionamento e uma antecipação, além de também um planejamento melhor executado no nosso governo. Maravilha. Antes de ir para as notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo de sexta-feira, né? Eu separei um aqui que é do ANJSLMIFWR880. Eu não sei por isso. Jiu-jitsu é brasileiro? Ponto de interrogação, interrogação. Pensei que fosse japonês. Sim, o jiu-jitsu ele é brasileiro, é Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ. O jiu-jitsu, naturalmente, ele veio do Japão, só que o jiu-jitsu conhecido pelo mundo inteiro hoje, ele é uma luta brasileira, pela família Grace, né? Um pessoal brasileiro que tinha aqui, e eles foram inventando uma forma de utilizar a força do oponente contra ele mesmo. Então o jiu-jitsu era muito parecido com o judô lá no Japão. E aí a mudança que teve foi que o Hélio Gracie, que era um chefe da família lá, né? Ele não era um cara muito forte, sabe? Ele tinha problemas de saúde mesmo, onde tinha fraqueza nos membros. E aí ele começou a utilizar mecanismos, alavancas, para fazer com que um oponente mais forte perca para você que é mais fraco. E aí inventou-se o jiu-jitsu brasileiro, que é um conhecimento interessante. O UFC, né, o Ultimate Fighting Championship, que é o que a gente conhece hoje como a maior organização de MMA, ela foi fundada pelo Rorion Gracie, que é um brasileiro, que ele queria provar para o mundo inteiro que o Brazilian Jiu-Jitsu, né, a nossa arte marcial aqui, era melhor que todas as outras. Então ele fazia um torneio de uma noite, onde você podia ter um cara do Kung Fu, um do Muay Thai, do Kickboxing, um do boxe, e ali eles iam se enfrentar até ver quem que ganhava no final. E o primeiro UFC foi ganho pelo Royce Gracie, que era ainda um dos membros mais fracos da família, que ele tinha 1,80 m, 70 kg, ou seja, um cara normal. A gente tinha ali o Rickson Gracie, que era um cara muito forte, mas não, optaram por levar um cara mais fraco para mostrar que o jiu-jitsu faz com que o fraco ganhe de forte, muscularmente falando, né? E a gente ganhou o primeiro, no segundo ele cansou, não chegou até o final, o terceiro e o quarto, novamente o Royce Gracie ganhou. E aí fundou-se o UFC, que hoje virou a maior organização de MMA. Então isso aí é uma história brasileira, que às vezes a gente não sabe, de uma família brasileira que inventou uma arte marcial que hoje é a mais efetiva no mundo. Então beleza. Então dica aí para os papais aí da nossa
que nossos ouvintes, que têm filhas, principalmente mulheres, filhos também, mas matriculem seus filhos no jiu-jitsu, eles podem precisar disso um dia aí, para se defender aí de qualquer eventualidade que possa acontecer na vida deles. E uma arte brasileira, então assim, muito orgulho, cara, muito orgulho, assim, isso faz parte da nossa história, da história brasileira, e a gente não olha muito para isso, então a gente inventou, né, o povo brasileiro, através da família Gracie, inventou a arte marcial mais letal do mundo. Qual é o seu comentário, Malheiros? Quero ler um comentário do @Raudinei42. Bom dia. Pergunta: qual o melhor indicador para se observar ao analisar um banco? Obrigado pelas notícias e ótimo programa. Agradeço o elogio, né? Então, para você avaliar um banco, tem vários indicadores. Não é só um em conjunto que a gente, um individualmente que a gente vai utilizar. Então, e claro, além dos indicadores, você tem que analisar a parte qualitativa do banco, né? Quais são as estratégias dele, como que é o atendimento, que público que ele mira, quais são as estratégias usadas, quais são as fontes de receita. Então são vários fatores, mas olhando para essa parte de indicador agora, tentando ser um pouco mais objetivo. A gente tem 3 aí que são bem interessantes. Então, o primeiro é o ROI de um banco, o retorno sobre o patrimônio. Por quê? A gente consegue ter uma noção do quão lucrativo essa instituição financeira está sendo. E outros 2 relacionados mais à parte de crédito do banco, que é basicamente o negócio principal dos bancos comerciais, seria o índice de Basileia, que é o indicador de alavancagem do banco, né? Porque o banco ele pega o dinheiro de várias pessoas e sai emprestando esse mesmo recurso. Então, a gente tem que entender quanto desse dinheiro é do próprio banco. Então, a proporção, né, que a gente mede em percentual. Então, o índice de Basileia de 20% significa que cada R$100 que o banco empresta, 20 são dele, basicamente, mede essa noção aí de alavancagem. Então, teoricamente, quanto maior o índice de Basileia de um banco, mais seguro ele é. E o mínimo exigido aí regulatoriamente pelo Banco Central é na faixa aí de 11%, e as grandes instituições aí do país, né, Bradesco, Itaú, Santander, estão na faixa aí de 15% de Basileia. E, por fim, o último indicador seria o índice de inadimplência, que é bem interessante, que é o quê? Bem autoexplicativo o quanto de inadimplência o banco está tendo na carteira de crédito. Então, quanto menor esse índice, melhor significa, porque o banco tem uma carteira de crédito de maior qualidade. Então, se a gente for pegar hoje, o Bradesco tem uma inadimplência mais elevada, porque ele mirou muito no segmento aí de pessoa física, principalmente na época da pandemia, que é quem mais sofre, né, quando você tem ciclos de aperto monetário. Aí, se for pegar um Banco Itaú da vida, que tem um foco maior na alta renda, você já tem uma inadimplência bem menor. E você consegue ver por segmentos também. Então, você consegue ver o segmento aí pessoa física, consegue ver o segmento micro e pequenas empresas, médias empresas, large corporate, e vendo como que está o impacto em cada um desses segmentos de negócio do banco. Maravilha. E o seu, José? Os malheiros aí. Vou ler o comentário do Rodrigo Tormenta. Rodrigo, desculpa se eu li seu nome errado aqui, que tá meio embaçado, então tô com um pouco de dificuldades para ler, mas vamos lá. Ótimo programa diário. Sempre útil, mesmo quando a notícia não é boa. Pergunta, de uma forma simplificada. Como se traz a valor presente um dado financeiro? Nem todo pão de alho é vegano, mas uma coisa ótima para fazer em churrasqueira é berinjela. Depois de tirar a pele queimada e fazer uma pasta temperada para comer com o pão. Eu posso entrar nisso, eu já comi berinjela assada, é bom pra caramba mesmo. Berinjela assada é bom. Oi, do pão de alho vegano eu achei muito bom, que a gente fez um churrasco, né, esses dias, e o Godoy comenta só pãozinho de alho, porém, o pão de alho era cortado na mesma tábua que a carne, então eu pegava, botava pão de alho, cortava, passava ali naquele suquinho da carne e o Godoy comia. Eu descobri que o Godoy, se você assistir essa, vai saber. Ele é um vegano meio vegano, né, assim, por quê? Eu fui lá, fiz no outro churrasco, fiz uma farofa, coloquei bacon, coloquei calabresa e coloquei na mesa pra todo mundo comer, né? E aquela muvuca acontecendo, aquela farofa, aquele samba indo, tá lá o Godoy comendo. E aí, acho que o Raul chegou pro Godoy e falou, Godoy, o Edson colocou carne aí. E ele, que ruim. Tão ruim que eu vou continuar comendo. Eu senti uma tristeza tão grande no olhar dele assim, ó, quase chorou, sabe? De felicidade, é claro. Então, Godoy, um abraço aí, respeito você. Então, beleza. O que importa é a intenção. É a intenção. Então, de forma simplificada, como se traz um valor presente de um dado financeiro? Então, eu vou usar com você o exemplo dos títulos pré-fixados do governo. A gente sabe que um título pré-fixado sempre tem um PU, ou seja, um preço unitário de R$1.000. Se a taxa de juro for, vamos supor, de 10% para 10 anos, esse valor, no presente, vai valer R$385. Por quê? É o mesmo princípio de você capitalizar um título com uma taxa de juro até o seu vencimento, porém ao contrário.
Então, R$1.000 descapitalizado em 10% em 10 anos daria mais ou menos R$385. Então, basicamente, é você trazer um valor do futuro a presente descapitalizando a taxa de juros. Então, é o mesmo princípio, porém, ao contrário. Então você tá me falando que se eu tiver R$385 rendendo 10% ao ano, depois de 10 anos eles vão valer R$1.000. Exatamente. Perfeito. E é assim que é calculado no Tesouro Nacional. Acho que esse é o exemplo mais simples que eu posso te dar, mas assim, exemplo. esse também é o cálculo que a gente usa normalmente para fazer o valuation das empresas, né, Matheus? Que a gente usa o fluxo de caixa descontado, né? Eu ia falar o nome em inglês, mas aí me fugiu o nome em inglês. Fluxo de caixa descontado é a mesma coisa, você pegar a taxa de juros hoje, fazer um comparativo entre risco e retorno e projetar aí quanto que a ação da empresa vale baseado no valor que ela pode gerar ao longo do tempo, nos próximos anos, também depois contando a perpetuidade. Fluxo de caixa descontado é a melhor forma mais rápida também. Você vê a última linha, você vai ver o lucro líquido mesmo do negócio e trazer o valor presente. É uma das formas de valuation que, por exemplo, eu mais gosto de fazer. Torna-se mais real. A não ser que seja de tecnologia, porque Exato, ou com empresa que está em fase muito inicial. Por exemplo, você fazer um fluxo de caixa descontado numa Ambev da vida, ou numa Sanepar, né? Sabe, essa empresa de saneamento. Uma coisa, empresa com um crescimento aí de receita bem previsível, tá no setor estável, então você consegue fazer uma modelagem financeira que a gente chama, que é quando você de fato pega o balanço da empresa e vai projetando, né? Quanto que ela vai ter de receita, de despesa ali, como que vai ser o fluxo de caixa dela, o que ela vai amortizar de financiamento, se ela vai precisar contrair novos financiamentos com o mercado, e você consegue ter essa previsão aí de fluxo de caixa da empresa. Agora, se você vai fazer um fluxo de caixa, por exemplo, se anos atrás alguém aparecesse com um fluxo de caixa descontado de um Facebook, da Meta da vida, de um Alphabet, de qualquer outra empresa de tecnologia, não ia fazer sentido algum. É loucura. É loucura, porque o fluxo de caixa mostra a última linha, e algumas empresas startups, elas estão ali matando o seu crédito, seu lucro líquido ali em prol do crescimento. Cash burn, que a gente fala. Captando dinheiro. Exato. O Uber mesmo até dava prejuízo recentemente, agora que começou a ser lucrativo. Não, é empresa gigantesca. iFood também. Então vale por isso que você sempre para fazer um valuation você precisa de uma técnica bem utilizada, você precisa de pessoas muito interessantes nisso, porque tem várias metodologias e cada uma vai ser adequada para um caso específico. Isso. Beleza. Antes de ir para a última notícia, já vamos dar uma abertura aqui, que é o seguinte. Para quem ainda não é aluno da UVP Escola, que ainda não conseguiu aprender a ser um investidor completo em 8 semanas, como quem já é aluno sabe que se consegue se tornar isso bem rápido, a gente traz um ensinamento básico aqui, uma coisa simples, para que você consiga pelo menos ir entendendo um pouco mais sobre o que acontece no mercado financeiro, em geopolítica e macroeconomia. Quando a gente fala sobre isso, quando a gente está falando de valuation, é uma palavra muito bonita, mas valuation é o quê? Vai lá, Malheiros. O valuation é o quê? É você estimar qual que é o valor de um negócio, né? Porque a gente fala, vamos comprar uma empresa, comprar uma ação aqui na bolsa. Tá. Ela pode ser um bom ativo, só que isso não significa necessariamente que vai ser um bom negócio. Por quê? Quanto mais caro você paga, né, em uma empresa, menor é a expectativa de retorno que você tem. Então, para a gente ter uma noção disso, né, de até quanto eu posso pagar na empresa, por exemplo, quanto que ela de fato vale, que a gente tenta usar diversos métodos para chegar no valuation, que é você pagar o preço justo, ou no caso, descobrir esse preço justo e tentar pagar abaixo disso, que é o cenário ideal. Valuation, então, é o valor da empresa. Exato. Quanto vale uma empresa? Vou fazer um valuation. É isso. Você descobrir quanto que essa empresa vale. Maravilha. É o valor de um negócio. Indo para as notícias não tão irrelevantes, a gente tem aí a Zamp, né? A Zamp 3, compradora de tudo. Ela aprova aí o aumento de capital no valor de 450 milhões de reais aí. E ela, de acordo com a empresa, esses recursos são levantados para destinação destinados à sua estratégia de crescimento da companhia, ou seja, mais compras ainda. A empresa aí que adquiriu o Burger King recentemente, a gente estava falando sobre isso agora na semana passada, se não enganado, a gente está bem presente aqui no programa Grande Zamp. E são emitidas até 131.578.948 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, que conferirão os mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias da emissão da companhia pelo preço da emissão por ação de 3,42. Então, uma empresa aí que comprou o Burger King também fez uma lesão aí ao Starbucks, grande Starbucks, caro Starbucks. Caro e ruim. Caro e não vale o preço, mas pelo menos seu nome no copinho lá para tirar foto e postar no Instagram. É justo. Então, a empresa aí que pode voltar a comprar tudo, e eu acho que eles não vão parar por aí, Matheus. Eu acho que eles vão comprar mais empresas ainda que no nosso Brasil e vão expandir as suas operações. Vão comprar uma empresa que erra meu nome no café. Eu falo que é com H, eles colocam sem H.
Caraca, os caras não gostam de você mesmo. Nem Eles erram o nome, mas isso é estratégia de marketing, sabia? Por quê? É. Porque daí eles erram o nome da pessoa, ela vai lá e posta, erraram o nome do meu café no Starbucks. E ela presta atenção também. Exatamente. Realmente. Você só presta atenção quando a pessoa erra ou te ofende. Vou dar um exemplo aqui. No início do canal do Investidor Sardinha, isso é legal. Olha, no início do canal do Investidor Sardinha, o Vandinho subia os vídeos, editava, upava lá pra plataforma aqui do YouTube, né? E aí sempre tinha comentários, parabéns, Raul, o vídeo tá muito bom, tá começando e tudo mais, o canal começando, né? E aí tinha um rapaz lá, não lembro o arroba dele, que sempre comentava, o áudio tá uma merda. E aí o Vandinho ficava, cara, não tá uma merda, tá bom, ele ouviu isso, tá... Outro vídeo, falava assim, o áudio continua uma merda. E o Vandinho puto, falava, bom, não tem o quê? E o Raul, não, Raul, deixa... E o Raul falando, cara, os caras tentando entrar na sua cabeça e tal, não sei o quê. E aí, novamente, aí o Vandinho ia lá, comprava o microfone, arrumava no outro dia, novamente. A luz tá muito ruim. E o cara só comentava, todo dia, constantemente o cara ofendia e criticava o programa. Até o momento que o próprio Vandinho foi lá e respondeu no comentário. O Vandinho entrou lá e falou, quer saber? Foi lá, você não sabe de nada, e não sei o quê, blá blá blá, o som que a gente usa no microfone é tal, e não sei o quê, não sei o quê. E respondeu, deu a tirada no rapaz. Embaixo só ouvi um comentário do cara e ele nunca mais comentou, ele só colocou assim, consegui. Então, vê que a gente só presta atenção naquilo que tá na crítica, você presta no erro. Então a Starbucks utilizou a mesma ideia. O cara queria só encher o saco. O cara pode te elogiar 10 vezes aí, a vez que ele te falar que tá ruim, aí que você vai... Quando ele encheu o prestar saco, atenção. ele conseguiu. Ele conseguiu que o Vandinho caísse na dele. Agora que você falou, será que não é isso aqui? Será que não é o mesmo cara que vem lá comentar nos nossos lucros líquidos lá quando está ao vivo, que Pois o áudio sempre está comenta ruim? que o áudio tá ruim. Pode ser. O áudio Pode tá ser, ruim. né? Eu A acho que gente esse não vai cara te aí- responder, viu, cara? Você vai ser ignorado, vai tomar um shadezão. Vai tomar um shade. Tomou um shade hoje aqui, vai ser tomar um ignorado. gelo também, não vamos falar contigo mais. Então agora, pra finalizar esse programa maravilhoso aqui nessa segunda-feira maravilhosa, Hoje eu quero dar o recado final. recado final. Queria levantar a discussão aí, que eu falo aqui pros meninos da consultoria desde quando eu cheguei, sobre futebol, que é o maior mito já inventado dentro do futebol, que é o seguinte: Papai Cris é apenas um fruto de um talento, quer dizer, de um esforço, e o Messi apenas fruto de um talento. Esse é o maior mito já inventado por quê? Porque o Messi é autista. Também é outra discussão. Mas é o maior mito por quê? Porque é o seguinte, ninguém chega no nível do CR7 sem ter uma predisposição, um talento, e também ninguém chega no nível do Messi sem se esforçar. Sem o ser cara, autista. o cara pode ser bom o que for. Então aí, eu queria ver a opinião de vocês. O Messi se é autista. O Messi é autista. o Messi O Messi é é talentoso apenas, fruto de um talento, e o Cristiano Ronaldo é apenas fruto de um esforço. Fica aí o questionamento. O Messi é um autista. Ele defende que o Messi não é autista. Todo mundo sabe que o Messi é autista. Todo mundo sabe. Abraço. E falando nisso, quem assistiu o jogo do Marrocos contra a Argentina ontem, vocês viram isso? O Marrocos estava ganhando de 2-0 da Argentina nas Olimpíadas, né? Hakimi fez a burra. Aí o juiz fala assim, vou dar um acréscimo aqui. Põe 15 aí. Ele pôs 15 minutos de Com acréscimo. tempo de prorrogação. Uma prorrogação inteira. A Argentina vai lá e mete 2 gols. Torcida entra, joga pedra, e pau quebra. A Argentina corre o time da Argentina corre pro vestiário, anula um gol da Argentina. O time volta, joga mais 3 minutos e aí volta pro jogo ainda, perdendo de 2-1 a Argentina. Que loucura é essa, cara? Só ficou mais feio que o uniforme da seleção brasileira. Puta que pariu. Roupa feia do caramba. É isso, então. Só minha crítica de segunda-feira aí pra começar. ter uma bem. crítica. Você já viu a da Mongólia como ficou boa? Não. Pô, a da Mongólia ficou incrível. Tinha muitos elementos culturais deles e... Saudades Os de negócios bem adornados. Pô, bonito. Pesquisem Adornado. aí, Olha, Adornado. olha o português do menino. Fala dele. Nossa Pesquisem Senhora. aí a roupa que a Mongólia usou na cerimônia de abertura ali das Olimpíadas de Paris. Muito bonita. Saudades Gengis Khan. Pode acabar o programa.